Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente em nosso meio e nos fale Ele da sua palavra, da sua parte. Que a gente, como servos do Deus Altíssimo, abra os nossos ouvidos e corações para sermos tratados por Ele. Queridos, temos caminhado numa série de sermões intitulada Cantando a Esperança. Nessa galeria de exposições que chamo vocês a caminhar, nós já passamos por dois ambientes. Um ambiente da esperança em meio à salvação, logo ao lado, ainda nas mesmas tonalidades de cor, passamos numa transição suave nesses tons para uma nova sala, onde encontramos esperança na vitória. As luzes agora começam a falhar. Os tons alegres começam a perder a sua alegria, perder um pouco desse seu vigor e começam então a trazer um pouco do vermelho do sangue. Entramos num ambiente perturbador, onde num emaranhado de desenhos toscos, disformes e aterrorizantes, há somente um foco de luz. Sejam bem-vindos a esse novo ambiente, esperança em meio ao caos. Neste ambiente, em tinta fresca, encontra-se a tela que vamos observar hoje, nutrindo esperança em tempos difíceis. Ela se encontra pautada no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Eu farei a leitura e peço para que os irmãos acompanhem com atenção na Escritura Sagrada e depois mantenham ela aberta, porque voltaremos para estudá-la. Abacuque, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus ao nosso coração. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e os raios brilham na sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, e a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do ímpio com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa
de grandes águas. Ouvi isto e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os caminhos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, a Tua palavra foi aberta, lida e será exposta. Te pedimos, Senhor, que trate ela com fidelidade. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor traga no meio da Tua palavra os Teus bons princípios, os Teus bons preceitos, para que, atentos a eles, possamos caminhar seguros de que caminhamos segundo a Tua vontade, pois a Tua vontade é que caminhemos em santidade, e como homens e mulheres que buscam Te obedecer, queremos nutrir na Tua palavra obediência. Por isso, revela a Tua vontade através da Tua Escritura, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, entre 1828 e 1888, viveu Horácio Spafford. Tendo nascido em Nova York, ele atuou como advogado e investidor imobiliário em seu país. Alguns vão dizer que ele foi também presbítero, ancião, numa igreja presbiteriana. Com o grande incêndio que acontece em 1871, em Chicago, ele perde muitas das suas ações, do patrimônio que ele havia investido. Depois de 2 anos, ele planejando viajar para a Europa, ele envia suas 4 filhas junto com sua esposa num navio previamente, enquanto ele aguarda, organiza algumas questões e parte, ou buscava partir posteriormente. O navio que transportava sua família naufragou. Dias depois, ele recebe um telegrama da sua esposa. Alguns vão dizer que tinham 4 palavras, outros que teriam 2. O que dizia naquele telegrama era: sobrevivi sozinha. E talvez as outras 2 palavras seriam: o que faço depois? O que faço agora? Imediatamente, então, este homem parte ao encontro de sua esposa. Nessa viagem, ele passa exatamente pelo mesmo lugar onde, há pouco tempo, a sua família havia naufragado e o Senhor havia levado a sua família, as suas filhas. No momento em que ele passa por ali, ele relata em uma carta que escreve à sua irmã as seguintes palavras: na quinta-feira passada, passamos sobre o local onde ele desceu, ele e o navio, no meio do oceano. Água com quase 5 quilômetros de profundidade. Mas não pense em nossos queridos entes ali. Eles estão seguros, estão guardados. Os queridos cordeiros, e lá, dentro de algum tempo, estaremos nós também. Nesse ínterim, graças a Deus, temos a oportunidade de servi-lo e louvá-lo por seu amor e misericórdia para conosco. Eu o louvarei enquanto eu existir. Que cada um de nós se levante, deixe tudo e o siga. O cântico de Abacuque, ele é envolto de sentimentos muito parecidos. Esse profeta, ele vive às vésperas do cativeiro babilônico e recebe ele o anúncio devastador de que, pelas mãos dos caldeus, eles seriam castigados pelo Senhor. Então, a informação causa no coração desse profeta uma indignação. Essa informação, ela não é bem digerida por aquele homem. E a indignação dele se levanta exatamente por quem o Senhor tem usado para os castigar. O Senhor havia levantado contra o povo de Israel, um povo que era muito mais impuro, muito mais idólatra. E, na verdade,
Aquilo ali fazia parte exatamente da correção do Senhor para com os seus. Meio a isso tudo, esses futuros algozes se levantam. O Senhor diz a Abacuque que ele manterá o povo caldeu para cima deles, manterá o seu castigo, não afastará. E diante dessa chamada indignada de Abacuque, ele mostra a impiedade desse povo. Porém, dentro disso, o Senhor mantém o seu remanescente fiel. Como relembrado no Novo Testamento por Paulo e em Hebreus, vemos ressoar algo que o Senhor traz aqui no capítulo 2, o justo viverá pela fé. É diante desse cenário que o profeta, enquanto ora a Deus, ele compõe essa canção, na promessa de tempos difíceis, ainda há esperança. E é por isso que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesta noite este texto sob o seguinte tema: nutrindo esperança em tempos difíceis. Nutrindo esperança em tempos difíceis. Como nós podemos alimentar a esperança em tempos difíceis? Em primeiro lugar, nós somos chamados a observar os feitos redentivos do Senhor. Enquanto nós observamos os feitos redentivos no Senhor, nós somos nutridos de esperança. O texto é longo, então eu citarei a parte que trabalharemos sem lê-la novamente. Porém, nesse momento, destacaremos do versículo 1 ao 7 aquilo que o Senhor tem trabalhado ao nosso coração. A primeira coisa que a gente percebe dentro desse ponto, e chama um pouquinho do estilo do nosso pastor Lutero, tão amado, para trabalhar e desenvolver o texto aqui, e diria que um primeiro subponto aqui se encontra no apelo ao passado. A primeira coisa que a gente percebe aqui, e muito recheado no versículo 2, é um apelo ao passado, enquanto ele observa os feitos redentivos do Senhor. Perceba, o versículo 2, o qual nós vamos mergulhar agora, ele vai nos dizer o seguinte: Senhor, tenho ouvido a tua fama. A ideia de fama aqui no texto, ela faz menção a o que Deus tem feito ao longo da história. Como o Senhor tem agido ao longo da história. Na versão Ara, ela vai fazer menção sobre declarações. Tenho ouvido as tuas declarações. Parece um contraste aqui, mas a ideia que descansa o texto é de que aquilo que Deus tem feito tem chegado ao ouvido daquele homem. Ele consegue olhar para a história e perceber o Senhor agindo em meio do seu povo, no meio do seu povo, agindo com graça, mas ele também está diante aqui das declarações perturbadoras que o próprio Senhor havia feito para ele. E, na verdade, enquanto ele encara essas declarações de que viriam os caldeus, que o Senhor pesaria a sua mão, ele também lembra quem é o Senhor. O Senhor que não é homem para mentir. O Senhor que cumpre a sua palavra. E é isso que ele encara quando vê essa fama, essa declaração, ou essas declarações sobre o Senhor. Ele encara os feitos de Deus. Ele encara o nome poderoso do Senhor. Ele encara os seus atributos. Ele percebe a grandeza desse Deus. Ele percebe a verdade que vem junto com as palavras desse Deus, que é a verdade. E por isso, aquilo ali enche o seu coração. A priori, vemos sobre do que se enche o seu coração. Continuando o versículo, ele diz que tem ouvido sua fama e me sinto alarmado. A ideia do texto é de que ele se sente perturbado. Ele se sente temeroso. E isso faz, combina com aquilo que a gente acabou de perceber. De que a fama do Senhor
o nome de quem Deus é, as suas declarações contra este povo, de fato mexem com o coração daquele profeta, porque ele conhece quem é este Deus que está falando. Isso traz a ele temor, traz a ele perturbação, porque ele sabe que aquele Deus que fala é o Deus que cumpre. Ele também olha para a história do seu povo, ele vê o quanto eles andaram maus, o quanto eles andaram fora, distantes, longe do caminho do Senhor, e aquilo ali alarma o seu coração. Isso porque, jovens, como a gente tem trabalhado tanto na nossa EBD, lembrando do Deuteronômio 28, não se esqueça não e leia novamente. Quando Deus está tratando com o seu povo, ele traz ali em Deuteronômio 28 as bênçãos que o Senhor dará enquanto esse povo caminha em santidade, busca obedecer, mas também ele mostra o caminho da desobediência como um caminho de desgraça, um caminho de afastamento do Senhor, de condenação. E é isso que chama a atenção de todo aquele que se observa ali diante do Senhor e vê este como pecador, se vê como pecador, e vê a santidade de Deus, e vê o que está acontecendo no meio dele. A primeira indignação que Abacuque levanta no primeiro capítulo é exatamente sobre isso. Parece o tempo dos juízes, onde um refrão era muito forte. Não havia rei sobre Israel, cada um vivia conforme a sua própria vontade. E vemos assim o povo vivendo de forma leviana diante do Senhor. Nem nos sacerdotes, nem no meio do povo encontra-se pessoas que buscam ao Senhor. E quando Abacuque é rememorado das declarações do Senhor, ele é rememorado das consequências do seu pecado, aquilo ali perturba o seu coração. Aquilo ali levanta-se para ele como algo temeroso. E ele continua, então, diante dessa perspectiva, apelando ao Senhor. Diante de tudo aquilo que ele vê, ele apela a esse próprio Deus. O versículo 2 continua. Ele fala que aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Essa ideia de aviva aqui, no sentido que o texto nos traz originalmente, é de manter vivo, de fato, de preservar. A ideia de manter um remanescente, de Deus continuar com aquele povo. Essa é a ideia, não simplesmente de um avivamento onde todas as pessoas vão mudar, mas quando ele vê a desesperança no meio daquela situação, ele diz: Senhor, mantenha os teus, mantenha o remanescente fiel. A ideia, ela casa com aquilo que está escrito em Isaías 10, versículos 20 e 21, quando nos falam o seguinte, que naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, o resto de Jacó voltará para o Deus forte. Essa ideia de aviva, Senhor, a tua obra em nós, mantém, Senhor, o remanescente fiel. E esse apelo é exatamente porque ele sabe que apesar do Senhor trazer as penas dolorosas do pecado, ainda em Deuteronômio 28, a parte final nos mostra como o Senhor reagiria se esse povo voltasse-se para ele. E a ideia aqui é de um apelo a este Deus que volta, que abençoa, aquele Deus que perdoa o pecado, que restaura esta comunhão com este povo. É assim, então, que ele chama ao Senhor a avivar aquele povo nele. Aviva, Senhor, a tua obra. Ele diz: no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Faze-a conhecida as tuas obras.
Há aqui uma referência à história da redenção, que chega até nós, contendo exatamente essa mensagem, no contexto que estamos lendo aqui, no texto sagrado. O texto sagrado, a revelação de Deus nessa escritura, mostra a história da redenção. Ela é feita, conhecida pelo próprio Deus, que não se limitou a manter uma tradição oral, mas Ele nos deixou registrado o seu livro, para que a gente possa conhecer a este Deus. E parece que essa oração deste homem é atendida aqui, quando ele diz, no decurso dos anos, faze-a conhecida. A misericórdia de Deus, ela é estendida a nós quando Ele nos dá uma escritura sagrada, para que a gente possa conhecê-lo. Sabemos que há a revelação natural. E o Salmo 19 nos diz que os céus proclamam a sua glória, e o firmamento as obras de suas mãos. Sabemos que cada parte dessa maravilhosa criação, tão bem trabalhada pelo nosso professor Marcelo Zaldini, no curso que nos dispôs, ela aponta para um Deus que é redentor, que é um Deus criador. Mas ela, a não ser, eu brinco às vezes com os adolescentes, jovens, a não ser que esteja escrito numa árvore, Jesus te ama, ou Jesus perdoa pecados, ela não falará ao nosso coração redentivamente. Ela nos apontará que há um Deus criador de todas as coisas, e por isso somos passíveis de condenação ao inferno. Mas ela não nos anunciará essa graça. Porém, a Escritura Sagrada é o registro dessa graça. E Deus fez esta conhecida, palpável, chegando até nós em português, em muitas versões. Algumas não tão boas assim, mas outras muito boas, nas quais a gente pode entender o contexto em que o Senhor nos traz a sua palavra e levantar daqui os princípios para aplicarmos às nossas vidas. O Senhor fez, sim, no decorrer dos anos, a sua obra conhecida, enquanto Cristo a revelou, enquanto Ele mandou um Messias. Mas também, dentro do contexto do avivamento, o Senhor preservou a sua misericórdia, lembrou da sua misericórdia, enquanto Ele mandou, na plenitude dos tempos, um Messias, aquele que morreu e ressuscitou. Cristo é a lembrança da misericórdia de Deus. É isso que ele apela, por último, nesse versículo 2. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aqui nós somos chamados, somos rememorados ao censo que Davi faz no meio do povo de Deus. Em certo momento, está narrado lá em 1 Crônicas 21, com essas palavras. Em outro registro, ausente essa ideia, mas neste texto, 1 Crônicas 21, está presente. A ideia de que Satanás coloca no coração de Davi o desejo dele de levantar um censo. Aquilo ali, Davi estava querendo saber o quão grande ele era como rei. Quantas pessoas estavam debaixo da sua autoridade. Aquilo ali se levanta como algo soberbo diante de Deus. E assim o Senhor pesa a sua mão. Dá a ele 3 opções de castigo. E é interessante que Davi, quando ele vai buscar, ele apela a uma misericórdia. Ele diz, eu apelo à tua misericórdia, Senhor, porque eu sei que se eu apelar para a misericórdia desses inimigos, eu não terei vez. A misericórdia do Senhor é grandiosa. E é por isso que Abacuque traz esta palavra. Na tua ira, no Senhor cumprindo a tua palavra, cumprindo a pena que nós buscamos contra nós mesmos. Lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Faz a tua misericórdia brilhar aos nossos olhos. E Ele o faz em Cristo Jesus. Enquanto Ele envia o seu Santo,
enquanto ele mantém avivada esta igreja, enquanto ele mantém um remanescente fiel, do qual traria a linhagem do Messias, o Senhor tem exercido misericórdia, e isso deve nutrir em nosso coração esperança em Cristo. Além de nós percebermos aqui um apelo ao passado, nós vemos ainda dentro desse contexto que ele elenca ações de Deus ao longo da história. Elenca ações de Deus conjuntamente com o seu povo. Passamos então para o versículo 3. Pastor Augustus, pregando esse texto, ele até fala que a oração de Abacuque parece estar aqui no versículo 2. A composição da oração é esta. E a partir de então, ele traz a visão que ele está tendo do Senhor. Alguns vão dizer até que essa oração ela volta aqui como uma dedicação ao Senhor no versículo 17. Podemos entender também que todo esse contexto, todo esse texto faz parte dessa oração. Mas perceba o quanto o Senhor é apelado por esse homem, é buscado por esse homem, nesse versículo 2. A partir de então, vemos esse elencar de ações de Deus no meio do seu povo. Versículo 3 diz que Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. Aqui nós enxergamos 2 lugares de onde o Senhor ele se levanta várias vezes para resgatar o seu povo. É levantado esses 2 lugares como lugares de onde o Senhor vem para cumprir a sua salvação. O Senhor vem, esses lugares são ali as terras de Edom, são próximos ali à terra de Edom e circunvizinhavam o povo de Deus. E a gente vê então das terras de Edom o Senhor se levantando para buscar esse povo. Isso é visto lá em Deuteronômio 33, 2, mas também em Isaías. Vemos o Senhor elencar de Edom este local, enquanto ele diz: quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? A imagem de um grande guerreiro se levantando diante do seu povo e vindo salvá-lo é exposta aqui, como é exposta em outros momentos da Escritura. Aqui, Abacuque é rememorado que o Senhor se levanta para cuidar do seu povo em várias das situações. O Senhor vem para resgatar o seu povo em várias situações. Percebemos isto no Egito, percebemos isto enquanto o povo ele padece no tempo dos juízes por algumas opressões inimigas. Isso levanta o coração deste profeta a rememorar o quanto Deus já tem feito no meio do seu povo. Isso é visto no Egito, no versículo 5, quando ele diz que adiante vem a peste. Esse é um memorial claro e evidente das pragas do Egito, levantando o Senhor contra o Egito, já ali a sua penitência para com aquele povo. A sua justiça, castigando opressores e trazendo, a partir disso, libertação para o seu povo. Mas 2 momentos aqui são elencados no versículo 6 e 7. Cusã e Midian, inimigos do povo de Deus, os quais o Senhor livrou enquanto esse povo caminhava na Terra Santa, conquistando ali aquela terra. O Senhor operou graça, favor e libertou o seu povo. É diante disso que este homem nutre a sua esperança, enquanto rememora o quanto Deus redimiu este povo ao longo do período bíblico, ao longo de tudo aquilo que o povo passara até então. É assim que ele se enche. A ideia aqui é que a imagem do êxodo que eles passaram, a imagem do êxodo e a condução do Senhor à terra prometida, mediante a narrativa que Deus já havia revelado até então no meio do seu povo, se levanta então uma nova imagem.
Sob a imagem do êxodo passado, mostra-se a maquete de um êxodo futuro, aplacando Deus o mal e redimindo novamente o seu povo. Essa imagem, diante dos olhos daquele homem, de Abacuque, nutre esperança. Temos estudado sobre nutrindo a esperança em tempos difíceis. Vimos, em primeiro lugar, que devemos nutrir a esperança observando os feitos redentivos do Senhor. Porém, em segundo lugar, veremos que podemos nutrir a esperança rememorando o poder de Deus. Somos chamados a rememorar o poder de Deus. Essa porção trabalharemos do versículo 8 ao versículo 15. E subdividimos também da seguinte forma: em primeiro aspecto, Deus ele mostra o poder dele sobre a criação. Do versículo 8 ao versículo 11, parece aqui uma discussão sobre quem é verdadeiramente o inimigo do Senhor. Contra quem o Senhor se levanta? Essa é a palavra. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? As águas são os inimigos de Deus? Contra quem o Senhor tem se levantado? A resposta não se dá logo contra quem ele se levanta, mas faz menção ao poder de Deus, quanto nada dessas coisas tem poder para o aplacar, para o frear. As águas não foram barreira para Deus quando ele resolveu livrar o seu povo do Egito e fazê-los passar a pés enxutos pelo Mar Vermelho. As águas não foram barreiras para que Deus fizesse passar o seu povo novamente, agora sob a liderança de Josué, no Jordão. As águas não foram capazes de derrubar o Filho de Deus de um barco, nem mesmo fazê-lo afundar enquanto ele caminha sobre as águas. Pastor Lutero falou pela manhã que alguns duvidam de textos milagrosos como esse, de que Cristo poderia ter andado por sobre as águas. Ele andou. Isso é verdade, porque ele tem poder sobre todas as coisas. Este mesmo Deus se apresenta em Cristo, dominante sobre toda a criação. Veja se não é assim que os seus discípulos ficam impressionados e assim afirmam em Lucas 8, 25. Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Quem é esse que tem poder para aplacar as tempestades? É este Senhor que se levanta. Nada pode o deter, o segurar, porque Ele é poderoso sobre toda a criação. Ele manda e tudo obedece, pois Ele mandou e foram criadas todas as coisas. Com o sopro da sua voz, tudo veio a existir. É assim que o Senhor se apresenta diante desses possíveis obstáculos. Sobre essas águas, João, em sua visão, vai afirmar lá em Apocalipse o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu queria trazer um consolo aos meus amigos que gostam do mar, como eu, os surfistas. A ideia que vemos é que o mar será como um mar de vidro. Aqui, João, ele está tentando exprimir uma imagem de calmaria para aquele povo que tinha dificuldade com o mar, que padecia muitas vezes com o contato com o mar. As águas se levantavam como um inimigo, eram representantes desse poder das coisas contra eles e de opressão do Senhor. Nós vemos que as águas são colocadas como um aspecto de condenação em uma primeira vez, quando o Senhor condena a toda a terra, menos um remanescente, em Noé. E essa condenação vem por meio das águas. E a ideia que o Senhor nos traz em Apocalipse é exatamente de que ela não terá mais o domínio, ela não será mais condenatória,
ela não terá esse vigor, esse poder. Eu as domino. Eu as farei não mais serem potenciais de perigo para vocês. Eu faço descansar o mar. O seu domínio sobre a criação revela o seu poder. Mais uma vez, vemos aqui outras duas testemunhas da criação sendo levantadas. Sol e lua param sob o seu comando. Ele domina a criação. Vemos isso em Josué, quando nos diz o seguinte, o texto sagrado: e o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. É interessante aqui. Eu separei 2 versículos porque talvez a gente pudesse colocar muita força na oração do homem, pudesse colocar muita força naquilo que o povo de Deus simplesmente pedia. E ora, a Bíblia nos diz que a oração do justo tem muito poder, é muito eficaz. Mas o versículo 14, ele diz algo que é memorável, que nós precisamos guardar na nossa mente. Porque o Senhor lutava por Israel. Não é porque Josué se levantou. Não é porque um homem se levantou. Não é porque aquele povo tinha poder. É porque Deus lutava por esse povo. Aí sim, a lua parou, esperou pacientemente, enquanto o Senhor mantinha o sol, que pacientemente segurou-se para não se pôr. E o Senhor deu vitória ao seu povo. O Senhor é quem domina a tudo e usa todas essas coisas para cumprir a sua vontade e para o louvor da sua glória. É assim que enxergamos o nosso Senhor. Dos versículos 12 a 15, levantamos então os olhos para esse texto e vemos agora o poder sobre as nações. Deus mostra que Ele tem poder sobre as nações. A natureza não o detém. As nações, nenhum homem, nenhum reinado pode o deter também. O Senhor, dominando sobre todas as coisas, Ele nos mostra então o seu poder de julgar. E Ele então levanta uma linguagem militar no versículo 12, quando Ele diz: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Pisas as nações. Essa linguagem militar rememora aquele guerreiro que se levanta para agir em favor daqueles que são defendidos por ele. Como um gigante, como aquele que é grandioso sobre todas as coisas. As nações se tornam tão pequenas, a ponto que o texto nos diz que ele as pisa. Em alguns outros momentos da Escritura, Deus vai comparar a humanidade como gafanhotos pequenos diante dele. E essa comparação ainda nos coloca muito maior na escala de quem verdadeiramente Deus é e da sua grandeza diante de nós. Não há nenhum homem que possa se opor. E quando ele se levanta em sua guerra, ninguém pode aplacar a sua ira. Isso é interessante de a gente entender. Porque sem a mediação de Cristo, esse levantar militar seria contra a minha e a sua vida. Seria contra o meu e o seu pecado. Seria contra aquilo que eu e você cometemos contra o Senhor. Porém, temos a graça de saber que estamos ancorados nele, guardados nele, pelo sacrifício e pelo amor de Cristo Jesus. Ele então se levanta com esse poder para julgar. E nós vamos perceber mais para frente como ele resolve julgar esse povo.
como ele resolve julgar os seus inimigos, como ele se levanta como um Deus grandioso. Porém, antes disso, nós percebemos ele se levantar com poder para salvar. O poder de Deus opera para a salvação dos seus. No versículo 13, ele fala aqui sobre o teu ungido. Diz assim: tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés da cabeça. A ideia aqui é de que ele salva o seu ungido, ele levanta-se para salvar o seu povo. E novamente, combinando com aquilo que a gente viu na palavra avivar, quando Deus está falando sobre um remanescente fiel, aqui novamente Deus está pensando no remanescente fiel, na linhagem de Cristo e de todos aqueles que são feitos em Cristo, seus irmãos, co-herdeiros dessa criação, co-herdeiros dessa vitória. Percebemos então o Senhor se levantar para salvar a linhagem daquele que viria, do Messias. O Senhor não deixará com que o remanescente fiel seja tragado. Há esperança, há um ponto de luz, onde enxergamos no meio de toda essa imagem tosca, feroz contra nós, há um ponto de luz, de esperança em Cristo. Ela brilha, e brilha por todas as nações. E ela é forte, a ponto de que, se olharmos verdadeiramente para ela, nada desse quadro nos chamará mais atenção do que a ela. E nada desse quadro nos trará temor. O Senhor se levanta para guardar a linhagem do seu ungido. E para isso, protege o seu povo. Guarda esse povo. Ele se levanta para cumprir a sua palavra, e assim ele a executa. E isso favorece a todo aquele que crê nele. Porém, nós vemos nele, neste levantar poderoso para salvar, ele ferindo os chefes, deixando-os descobertos. Essa é a ideia do texto. A ideia diz que o Senhor humilha os seus inimigos. Muitas vezes, ao redor do relato bíblico, percebemos, quando o Senhor narra a sua vitória, a imagem de despojos de guerra, onde o Senhor passa triunfante, enquanto os inimigos são humilhados. Percebemos isso em Apocalipse e em diversos outros textos. O Senhor sai vencedor, vem sempre vencedor. Ele humilha os chefes do mal. Ele deixa eles descobertos, desnudos, humilhados. Essa humilhação, ela se levanta. E no versículo 14, ele traz outra imagem forte. Com as suas próprias lanças, o Senhor humilha e fere e mata todos os seus inimigos. O Senhor, nessa imagem de humilhação aos seus inimigos, afirma usar as próprias armas deles para os destruir. Percebemos essa imagem estabelecida na vitória de Davi sobre Golias, em 1 Samuel 17, 50 e 51, quando, após derrubar o gigante com uma pedra em uma funda, ele saca então a espada daquele filisteu e arranca a sua cabeça. Já no Novo Testamento, contra o Filho de Deus, se levanta uma arma humilhante e devastadora de guerra, uma cruz. Ela foi utilizada para matar o Redentor, para tragar a vida do Redentor. Porém, esta arma de guerra foi o local onde o Senhor conquistou a nossa salvação, a salvação do seu povo. Em plena cruz, tragada foi a morte pela vitória. Este símbolo de dor e humilhação é convertido agora em um símbolo de paz e esperança, porque o Senhor converteu a dor para a redenção. É assim que vemos o Senhor se levantando para cumprir o seu salvamento ao seu povo. Com força, com poder, Ele vem nos acudir.
Temos estudado sobre nutrindo a esperança em tempos difíceis. Vimos, em primeiro lugar, que devemos nutrir a esperança, observando os seus feitos redentivos. Em segundo lugar, vimos que podemos nutrir a esperança, rememorando o poder de Deus. Em terceiro lugar, nós veremos que podemos nutrir a esperança, suportando com fé as aflições. Suportando com fé as aflições. Enxergamos então do versículo 16 a 19 uma mudança de perspectiva. Diz aqui, o versículo 16, o seguinte: ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. A ideia aqui de se comover não é de ficar emocionado com algo que achou belo. Não é nessa intenção. Porém, o relato original nos traz uma ideia de frio na barriga. Uma ideia de que aquela sensação ali desconfortável diante daquilo tudo. Isso se dava porque ele estava contemplando que sim, a resposta do Senhor contra os inimigos viria, mas antes disso, Deus não se furtaria a usar esses inimigos para pesar a sua mão contra o seu povo. Ele não a afastaria do castigo. Talvez a esperança de uma criança, depois de pedir algumas desculpas, ser livrado pelo pai do castigo. Deus, não. As desculpas serão aceitas. Vocês serão redimidos. Não será aplacada para sempre a sua vida. Porém, o castigo permanece. Isso traz, então, esse frio na barriga do profeta. Contemplando aquilo, ele sabe que vai ser doloroso, vai arder, vai doer o castigo que virá. E isso traz nele essa sensação, esse frio na barriga. O versículo 16, ele levanta outra ideia aqui. A podridão entrou nos meus ossos. Alguns aqui padecem com um conhecido popular, joelho podre, um ombro aí que desloca facilmente. Essa ideia aqui, parece que ele perdeu as forças. Que por um momento aqui, subitamente, ele perde o vigor e os seus joelhos são levados ao chão, sem força, sem possibilidade de se manter ereto. A ideia de como se ele estivesse convalescendo ali. Que ele perde a sua força diante daquela informação. Dele perceber, sim, que o Senhor atuará, que virá cumprir a sua palavra, cumprir os castigos, que o povo iria ser submetido pelo Senhor, pelo seu pecado. Ele diz então, a podridão entrou nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram. Porém, ele levanta aqui uma ideia de que, pois em silêncio, devo esperar. A ideia aqui de em silêncio não é como que alguém chateado por aquela situação, vou fazer greve, não quero mais falar com aquela pessoa. Ela está insistindo numa coisa, que pessoa chata, não quero manter essa amizade, eu não quero nem mais falar. Essa pessoa eu quero excluir da minha vida. Não é nesse sentido que ele se coloca aqui, em silêncio devo esperar. A ideia de em silêncio deve ser melhor interpretada como sem murmuração. Adolescentes, sem murmuração, sem crítica, como temos estudado pecados no nosso dia a dia, pecados do deserto e o triunfo da graça. Sem murmuração, sem críticas ao Senhor. Muito pelo contrário. Na verdade, o sentimento é de rendição. Tanto que ele continua a falar. Ele não faz esse voto de silêncio e para de falar. Mas é no sentido de que ele está rendido. Ele, Senhor, diante dessas coisas eu não tenho o que fazer, eu prefiro me render a Ti.
É assim que ele chama a Deus antes. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele quer descansar nisso, e por isso ele diz: ficarei em silêncio, aguardarei, terei expectativa no Senhor. A questão da espera e da esperança para o povo judeu tem uma ideia diferente do que muitas vezes a gente tem por esperança. Esperança é uma convicção para o judeu. Quando ele diz que a minha esperança é o Senhor, não é como alguém, escutamos falar aí, faz uma fezinha aguardando que talvez, possivelmente, aquilo possa acontecer. Mas a esperança, para eles, é algo concreto. Eles aguardam com expectativa, com confiança. Confiança de que esse Deus agirá. E ele diz: é por isso, em silêncio eu devo esperar. Em silêncio eu vou me submeter à tua misericórdia. Em silêncio eu vou buscar a ti. Estar rendido diante da confiança no Senhor. Ainda agora no versículo 17. Vamos perceber ele elencar algumas questões interessantes. Ainda que a figueira não floresça, não haja nenhum fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Perceba, no versículo 17, ele coloca aqui questões do seu dia a dia, questões de manutenção. Eles viviam numa comunidade rural, que dependia do cultivo. E na dependência do cultivo, não é como se, por exemplo, faltasse algo no meu trabalho, mas eu tenho reserva de emergência na minha poupança. Eu tenho investimentos que eu posso tirar agora porque a colheita não veio, porque deu algum imprevisto. A ideia é de que, se não viesse da produção aquilo que eles precisavam para se manter, eles passariam por maus bocados. Ele então faz essa menção, que ainda que me falte o mantimento, que ainda que pareça me faltar esperança, a ideia dele é: eu continuarei no Senhor. E é interessante marcar mais uma vez Deuteronômio 28 ao nosso coração aqui. Compare em casa cada uma dessas coisas levantadas aqui como parte da desobediência deste povo a Deus, o Senhor freando a sua mão. Mesmo sofrendo pela dor que o pecado produziu no meio de sua vida, ainda assim, com fé, ele se alegra pela esperança da salvação no Senhor. O versículo 18, então, nos traz esses dois termos: alegria, exultação. Ele continua alegre, não porque as coisas estão dando bem, ainda que essas coisas passem, me alegrarei. Mesmo assim, a ideia é, mesmo assim, ainda que falte, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Os olhos da esperança daquele homem estão em Deus, em um Deus que salva. E é por isso que ele pode nutrir a sua fé, nutrir a sua esperança com essa fé de um Deus que age, que salva, que mantém, que preserva. Perceba que o objeto da alegria é o Senhor, e o objeto da exultação é o Deus da salvação. Vemos um profeta totalmente entregue e dependente a esse Deus, vivendo assim por meio da fé. Porque os dias são difíceis. Não mudou. Os dias são difíceis. A promessa está levantada e virá. Porém, no Senhor e na sua salvação estão descansados os corações daqueles que nele creem. No versículo 19, assim como Davi levanta essa imagem, Abacuque levanta aqui o Senhor como a sua fortaleza. Ele está protegido no Senhor.
O Senhor é o meu amparo e o meu escudo. É assim que ele enxerga o Senhor o proteger. Não daquilo que ele vai passar, ou que ele está passando, mas da pior condenação, a condenação eterna pelo nosso pecado. Livrado disto, o seu coração se firma em fé na esperança. Ainda no versículo 19, vemos uma outra imagem sendo levantada aqui. Ele fala sobre os pés das corças. A ideia aqui não é que ele vá conseguir fugir rapidamente daquilo que acontecerá. Pastor Augusto, comentando sobre esse texto, ele vai dizer que é possível que Abacuque tenha morrido nessa invasão babilônica. Porém, a ideia dos pés das corças se dá em elas terem habilidades na anatomia dos seus pés para caminhar em terrenos difíceis, pedregosos, mas ainda assim saltitantes, com uma imagem que passa a alegria. Por mais que passemos por tempos difíceis, por coisas que tomam a nossa atenção, que às vezes nos tomam o sono, a paciência, ainda assim, somos chamados a em Deus encontrar alegria, a ponto de caminharmos em dias difíceis, alegres ainda na esperança que é Cristo. O Senhor tem poder para condenar os inimigos, para livrar o seu povo também de suas mãos. Cristo nos afirma que teremos aflições enquanto caminhamos nesse mundo, mas Ele nos chama a termos bom ânimo, e a sua resposta é: porque eu venci o mundo. Ele continua sendo Deus de salvação, e por isso podemos apelar que Ele seja o nosso Salvador maravilhoso. Nos entreguemos então aos cuidados desse Deus e experimentemos de esperarmos nele, termos esperança no Senhor. Nós estudamos sobre nutrindo esperança em tempos difíceis. Vimos várias verdades da Escritura Sagrada sendo levantadas ao nosso coração. E diante disso, o Senhor nos chama a um modo de viver, a um modo de reagir. Ele nos levanta lições para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia e assim viver segundo essa esperança que é nutrida, que nutre-nos pela fé. E é por isso que eu queria trazer alguns desafios ao coração de cada um de vocês, como trago aos meus. Em primeiro lugar, nós somos chamados a observar os feitos de Deus ao longo da história, os feitos redentivos de Deus. Diante disso, não há nada melhor, mais importante, mais sábio do que encontrar no relato da redenção, da história da redenção, alicerce para nos dar relacionamento com este Redentor, esse Deus Redentor. É na palavra de Deus que conhecemos a história da redenção, e ela nos mostra Cristo, o nosso Redentor. É lendo a sua palavra que somos nutridos de esperança nessa vida. É nela também que o Senhor revela os únicos caminhos que podemos trilhar. Ou estamos ao seu lado vencedor, ou estaremos na sua mira, na mira de sua justiça, eterna e santa ira. Nos apeguemos a Deus, a este Deus de misericórdia, e apelemos pela sua graça. Busque estar em contato diário com a Escritura Sagrada. Deus revelou a sua palavra, para que a gente possa ter nela subsídio, força, ânimo. A ideia que Deus faz relação é que ela é o nosso alimento. Ela é aquilo que nos nutre, que nos dá força e vigor para viver. Por isso, não se aparte dela. Pelo contrário, observe a redenção do Senhor enquanto Ele caminha com o seu povo e assim viva nele. Em segundo lugar, nós fomos chamados a rememorar o poder de Deus. Poder este que lhe dá autoridade para julgar tudo, mas também para salvar.
Lembre que ele atuou na cruz para a nossa salvação. Isso deve redundar em glórias ao nome de Deus, glórias ao nome de Cristo Jesus. Isso deve redundar em joelhos dobrados diante dele, em reconhecimento do seu pleno poder sobre todas as coisas. Perceba, Deus um dia voltará. E contra aqueles que a sua ira ainda estiver acesa, não haverá consolo. Não haverá outra oportunidade. Mas ele virá. E assim como ele prometeu aqui, ele pisará os seus inimigos. Ele humilhará os seus inimigos. Não porque ele é um Deus mau, mas porque ele é um Deus santo e justo. Busquemos não estar desse lado. Busquemos nos apegar ao seu poder para salvar. Busquemos nos humilhar diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Por isso, meu irmão, nutra a esperança num Deus que pode salvar, num Deus que converte o coração do pior dos pecadores, num Deus que está disponível para você, para ouvir o seu clamor, e para que assim você possa ser nutrido de esperança em meio a dias maus, para continuar a servi-lo apesar das aflições, apesar de qualquer coisa que estiver passando pela sua vida. Ele com o poder venceu a morte em favor de todo aquele que nele crê. Por isso, renda-se ao poder regenerador de Cristo Jesus. E por último, somos chamados a suportar com fé as aflições. Queridos, não deixemos que as nossas emoções, que aquilo que a gente sente ou deixa de sentir num culto, não deixe que as nossas dificuldades, doenças, dores, frustrações, nos tirem os olhos do Senhor, que Ele está conosco nas aflições, nas dificuldades. E diante da maior das dificuldades, maior das aflições, Ele diz: eu as venci. Queridos, injustiças vividas, traumas experimentados no meio da nossa convivência e da nossa vida, nada disso restará quando o Senhor voltar para nos levar consigo à morada celeste. Por isso, nada disso deve se levantar agora como opositor de nós buscarmos em Cristo fé, de nós nos rendermos a Ele. Porém, enquanto nós vivermos aqui, neste mundo caído, acometidos das dores desse mundo, somos chamados então a descansar no Senhor, ainda com as nossas adversidades. Se depressão, se estresse ou ansiedade estiverem afogando o teu coração, sabe que o Senhor da salvação te auxiliará. E Ele te dará força para suportar enquanto você estiver de joelhos dobrados diante dEle. Ainda que não livrados das dores, das injustiças, ainda que a figueira não floresça, o Deus da nossa salvação é conosco no meio da aflição. Apegue-se então a Cristo Jesus, descanse no seu colo e suporte com fé no Senhor. Lembrando que ressoa nas Escrituras: o justo viverá por fé. Queridos, depois de tamanha tragédia experimentada por Horácio Spafford, mais especificamente quando cruzava aquele oceano que vitimou sua família, ele compôs um cântico de adoração ao Senhor, o qual conhecemos no nosso inário como Aflição e Paz. Nele nós percebemos uma esperança vívida, clara e evidente em meio ao caos: Jesus Cristo, nosso Senhor.